Olá, bom dia. Quero falar sobre falso e verdadeiro e comentar um pouco sobre Elias. Quando desafiado pelos profetas de Baal, ele criou um desafio bem claro e alto para que tivesse claro quem era aquele que criou os céus e a terra e quem era o Criador verdadeiro, aquele que existe e é autoexistente. Os profetas de Baal clamaram a Baal de manhã até ao meio-dia e nada aconteceu. O desafio era que aquele Criador, o bondoso Criador, ou aquele único Criador, como os profetas de Baal acreditavam, que Baal era o Criador, ele era Deus na composição da mente daqueles que estavam se retratando. Meus amados, Elias disse, aquele que responder com fogo, esse é o verdadeiro. Eles clamaram de manhã até meio-dia. Parecia soberba e arrogância, mas no capítulo de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, ele fala, por que cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, servia Baal, mas se o Altíssimo Yahweh é o Criador, sirva a Yahweh, o Criador. Yahweh significa alto, altíssimo. Foi isso que Moisés disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele, no singular, era o filho dele que descansou no seio de seu pai, como aquela ideia de alguém descansar no seio de Abraão. Então, meus queridos, aquele que já entrou no seio de Abraão, aquele que já entrou no seio do Altíssimo, aquele que está assentado ou sentado num alto e sublime trono, nós precisamos termos uma ideia clara de quem é o verdadeiro. Então Elias fez isso. Elias começou a zombar dos profetas de Baal, no versículo 20 do capítulo 18 de 1 Reis. Algo maravilhoso ali está escrito. Até o meio-dia eles não conseguiram nada. Então veio Elias, no versículo 27, e diz assim, ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo, clamai em altas vozes, pois ele, o Deus de vocês, Baal, deve estar dormindo, ou com outros pensamentos, tem alguma coisa para fazer, ou ele fez uma viagem. Talvez esteja dormindo, né? Necessite que alguém o desperte. Eu acho que não há maior zombaria do que essa. O profeta Elias zombou do Deus deles, um Deus que estava cansado, precisava de dormir, ou precisava de umas férias, talvez houvesse viajado, ou estava pensando em alguma coisa e não pôde atender eles. Eu acho que é uma zombaria perfeita, mas eu acho que isso daí não é muito zombaria, eu acho que isso mais é uma coragem extraordinária. Ali estavam 850 profetas de Baal. E Elias clamou e desceu fogo do céu e queimou o holocausto, mesmo tendo sido feito um rego e enchido de água até em cima. E aí então estava exatamente o Yahweh dos exércitos, o verdadeiro e único Deus verdadeiro. Derramou fogo do céu e fez uma alta destruição do holocausto. E os profetas quis fugir, mas Elias os matou. Hoje, da mesma forma, a gente, quando fala a verdade, parece uma ofensa para os irmãos, ou para as irmãs, ou para alguém. Quando nós falamos sobre alguns assuntos que não existem mais na nova aliança, Paulo diz que quando era menino pensava como menino, e quando ele cresceu, ele deu de mão as coisas de meninos. Talvez eu encontre umas 60, 70 coisas que Paulo fazia quando era iniciante na fé e depois ele não mais fez. E aí está a verdadeira composição para você raciocinar, para você pensar. Meus queridos, eu não quero trazer nenhum peso a ninguém e a nenhuma religião, nenhuma crença, nenhum credo, porque isso para mim pouco se dá. Porque, na verdade, nós deveríamos termos fome e sede de ouvirmos a palavra do Altíssimo. Se você compra uma escritura pública de uma fazenda, você precisa saber a largura, o comprimento, a divisa, aonde estão os marcos antigos e os novos, aonde está toda a marcação, demarcação da fazenda. Você contrata um topógrafo para que conheça de forma plena aquela terra, para que você possa estar na posse daquela fazenda, respeitando todos os confrontantes, respeitando todas as
as divisões que há na fazenda, todos os locais aonde é seu, de fato e de direito. Hoje nós temos as escrituras sagradas, Se uma escritura pública tem poder, imagina uma escritura sagrada do Altíssimo. Então, para conhecer a largura, a profundidade, para conhecer a largura, o comprimento, você precisa ler muito as escrituras sagradas, para que você tenha plena sabedoria do que é seu de fato e de direito. As escrituras nos dão a entender que nós precisamos conhecer e conhecer bem, meditar bem, lembrar, saber. E a maior parte das pessoas não conhece. E ainda quer falar daqueles que conhecem. Paulo foi taxado como louco e até mesmo como uma peste. Quando eu li o livro de Filipe Yancey, ele falava exatamente sobre peste, pandemia e peste, aquilo que propaga de alta velocidade e atinge um continente, e atinge um império, atinge uma região gigantesca. Quando Paulo estava pregando para Agripa, gritaram-se para Paulo que Paulo era uma peste e contaminou toda a Ásia com aquela doutrina. Meus queridos, quão bom se nós contaminássemos o Brasil e contaminássemos a América Latina inteira falando a verdade em amor. Arda onde que tiver de arder e doa onde que tiver de doer. Se você é um religioso fanático que prega a sua religião sem saber a verdade, eu te perdoo porque você é um ignorante. 90% das pessoas não sabem o que é ignorante. Igno significa explosão, fogo. E anti significa falso. Anti significa aquilo que é alheio à verdade, como corante, conservante, acidulante. Esse anti significa que é falso. Ignorante é um fogo falso. No Antigo Testamento fala daqueles que tinham um fogo estranho. Cuidado, que a luz que há em ti, o fogo que há em ti é um fogo falso. O que é um fogo falso? O que é um fogo artificial? Na verdade, se nós olharmos a palavra anti em todo o seu contexto na etimologia, anti está mais no âmbito não de falso, mas de artificial, aquilo que não é uma composição real. O que é uma composição real? Composição real é aquilo que é de forma natural. Por exemplo, o sol é uma luz natural, ele não é artificial. Uma candeia, uma lamparina, um lampião, uma vela é um fogo artificial. Quando Pedro diz que nós temos ainda a mais segura palavra dos profetas e fazer bem em atendê-las, porque ela é como uma candeia que alumia em lugar escuro. Essa candeia, essa luz artificial falada pelos profetas, teve o seu valor e a sua validade até que viesse o sol da justiça, dita em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá para vós o sol da justiça, trazendo justiça em suas próprias asas. Como uma galinha que quis ajuntar os seus pintinhos debaixo de suas asas, e Jerusalém não o quis, então, de fato, o próprio Messias disse a respeito de João Batista, que João Batista era a candeia que ardia no deserto, e eles se alegraram com a sua luz, até que a sua cabeça foi arrancada e a luz foi apagada, e aquela lamparina sem o pavio e sem o fogo artificial, um fogo composto para um determinado tempo e para um determinado fim, até que a luz viesse ao mundo. A luz veio ao mundo. Quando você lê Gênesis capítulo 1, 2, você vai ver que a terra estava sem forma e vazia, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, lá fala que houve tarde e manhã, lá não diz que houve manhã e tarde, porque tudo iniciou nele, por ele, para ele. Como ele foi imolado às 3 horas da tarde, a partir da sua imolação, é que ele veio a existir e criar tudo de forma real, eterna e de forma que ninguém pudesse mais duvidar, porque nele não havia sombra nem variação de dúvida. Então, na viração da tarde, ele falava com Adão, na viração da tarde, ele nos trouxe essa magnitude e essa plenitude, porque nele habita corporalmente toda a plenitude do Criador. Eu gostaria que você lesse, compreendesse, soubesse, analisasse, questionasse. E a Bíblia diz também, maldito o homem que confia no homem, em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Se lá está escrito que é maldito o homem que confia no homem, por que você deve confiar em mim?
Por que você deve acreditar em mim? Não acredite. Não acredite em nada que eu estou dizendo. Apenas pegue o mapa da sua fazenda, as Escrituras Sagradas, e confira na Nova Aliança, no Novo Testamento, se isto é verdade. Então, Felipe Yancey, no seu livro, disse que houve uma peste, uma praga na América Latina, e para trazer os cuidados da vacina que tinha já por volta do ano 1700, para salvar a América Latina, trouxe então, naquela época não tinha geladeira, então como é que poderia trazer a cura para a América Latina? Você que é médico sabe o que eu estou te dizendo, mas os leigos às vezes não têm conhecimento. Olha, mas eu quero que você tenha esse conhecimento. Aquele médico que estava na Europa naquela época, naquele tempo, ele disse, me dê 50 meninos, e então eu vou esfolar um menino, passar a doença para o menino e levar, e quando o menino estiver ruim eu aplico a vacina no menino, e aí eu curo o menino, esfolo o outro menino, passa a doença para o outro menino, até que se chegasse aqui, gastava-se naquela época 60, 90 dias, então conseguiu trazer o vírus vivo aqui e trouxe e fez o soro e fez a vacina e curou a América Latina e salvou a América Latina. No seu livro, Felipe Yancey, um médico que escreveu sobre esse assunto, nos trouxe esse grande conhecimento de que, sendo ele esfolado, passava-se a doença até que alguém recebesse e fosse curado. Nesse inteirinho, nós vamos para Isaías 53, que diz que ele foi moído por causa dos nossos pecados, foi castigado, ele foi esfolado. Ele foi esfolado para que nos trouxesse a cura. Por isso está escrito que ele trouxe a cura eterna para o ser humano, trouxe a cura eterna para Israel, e Israel foi curado até que viesse um novo Israel. Então, meus queridos, nós precisamos termos um coração flexível. Quando foi dito que Paulo era uma peste e ele havia contaminado toda a América, toda a Ásia Menor, toda a Ásia Maior, todo o mundo com aquela doutrina, eu espero que você também seja contaminado com a verdade e que a verdade prevaleça no seu coração, no sentido de que, estando nós todos curados, sarados, porque pelas suas pisaduras fomos todos sarados, fomos todos curados, Isaías 53. Então, esse bondoso Salvador, ele te ama tanto, ele te quer tanto, ele quer te aperfeiçoar, ele quer te curar, ele quer que você seja não só curado, mas um curador, uma pessoa que leve as boas novas, que leve a verdade. Então eu quero dizer para você que é uma pessoa ignorante, deixe a sua luz de ignorância apagar e receba o sol da justiça, o Filho do Altíssimo no seu coração, e tenha a luz suprema, a luz eterna, a luz verdadeira, não uma luz de candeia que se apaga e que se apagou e que não se acenderá mais. Então, hoje, com o sol da justiça, eu quero que o Altíssimo, nosso Pai Celestial, brilhe no seu coração, brilhe na sua mente, para que você receba a palavra não vinda de nós mesmos, mas uma palavra apenas sendo tirada das Escrituras Sagradas e levada a você através desse vídeo, para que você possa conferir na sua casa, para que você possa ler, para que você possa saber e para que você possa estar inteirado e sabendo de quem fostes inteirado, que é pelas Escrituras Sagradas. Grande abraço a você, espero que a minha palavra não seja como soberba ou como arrogância, mas uma palavra para dizer, sua religião está dormindo, sua religião está apagada, sua religião tem uma luz artificial, sua religião está à bancarrota e você está aí sofrendo sem ler as Escrituras, sem conhecer as Escrituras. Tome as Escrituras como sua única regra de fé e abrace as Escrituras como sendo únicas e verdadeiras. Meu grande abraço a você e a minha oração é que o nosso bondoso Criador abençoe você, sua família, sua casa. Envie para aquele irmão seu, aquele amigo seu que você ama, que você gosta. Envie para o seu pai e para sua mãe. Grande abraço.